tão emotiva quanto a igreja de Colosso, não Éfeso. Era uma igreja embasada, alicerçada na doutrina, na palavra, conhecia tudo, já tinha passado por tantas coisas. Paulo dedicou boa parte do seu tempo a esta igreja. Das igrejas que ele plantou, foi a igreja durante o tempo maior que ficou ali estimulando a fé dos irmãos e os ensinando. Fico aqui pensando o que é que o apóstolo, quando escreveu a carta aos Efésios, estava vendo ou estava antevendo para falar àquela igreja sobre este fatídico e miserável dia. Paulo, antes de falar sobre esse dia, exaltou a igreja de Cristo, falou sobre poder, falou sobre unção, falou que os crentes de Éfeso não deveriam se embriagar com o vinho da contenda, mas deveriam encher-se do Espírito Santo. Havia falado a eles coisas profundas, coisas ímpares, e quando ele vai terminando o seu livro, quando ele chega no capítulo 6, parece que explode diante dos olhos dele uma visão transcendental, uma visão metafísica que não pode ser dada a homem, uma visão profética. Parece que eu vejo o Senhor colocando nos olhos dele uma luneta, e ele enxerga à distância o que é que aconteceria com aquela igreja dias mais tarde, dias depois, após a sua morte. O mesmo Senhor Jesus, antevendo também, olhou para a igreja e disse assim: vocês têm sido provados, e provações virão muito mais aí. É por isso que a fé de vocês tem esmorecido, é por isso que o primeiro amor tem sido arrancado de dentro do peito, porque a prova não é fácil. Quando ela vem e nos deixa a flor da pele. Só entende de prova quem já foi provado, só entende de luta quem está passando por uma, só entende de lágrimas quem já chorou bastante na presença de Deus, só se lembra quem apanhou. Quem bate jamais lembra, mas quem apanhou nunca esquece. Por isso eu quero que você agora me empreste o seu coração, porque nós vamos entrar aqui numa revelação que talvez não vai trazer muita alegria ao seu coração. O Senhor vai lhe fazer relembrar coisas da sua vida. Não é uma mensagem apenas melancólica, é uma mensagem profética para minha alma e para sua alma. Quando eu ouço aqui o apóstolo falando à igreja que eles iriam passar por um dia mau, eu começo a entender que era um dia de tribulação, que era um dia de dificuldade, que era um dia de provação. Seriam os dias em que aquela igreja seria queimada a fogo, seria destruída, os membros dela seriam arrastados pelas ruas, seriam colocados como palhaços, como espectadores diante das arenas, seriam ali vilipendiados, trucidados, cortados pelo meio, esfoliados vivos. O apóstolo antevia os dias de tribulação que estava vindo sobre a igreja, e ele deu a ela um conselho: estejais preparados para este dia. Quando eu ouço essa palavra, o meu coração treme, porque penso eu aqui que este dia não é o dia que todos nós esperamos por ele, não é o dia que nós colocamos na nossa agenda. Todos nós temos uma agenda, e eu tenho certeza que nenhum de nós reserva para a nossa agenda o dia da maldade, o dia em que nós seremos perseguidos, jogados debaixo de uma cama, entristecidos de tanto chorar. Nós não damos espaço na nossa vida para as lutas. Como pregador pentecostal que prego há 8 anos por misericórdia de Deus, vindo de uma escola onde aprendi que a igreja deve ser despedida do culto cheia de graça, cheia de poder. O crente não pode sair do culto com vontade de desviar, ele tem que sair com vontade de voltar para o culto. Os meus mestres me ensinaram assim. Todas as vezes que assisti os pregadores que aqui estão pregar, sempre os vi assim. A mensagem, a decolagem pode ser com dificuldade, talvez a altitude de cruzeiro também pode ter dificuldade, mas quando ela aterrissa, ela é perfeita, porque os crentes têm que sair do culto alegres e abençoados. Então eu fiquei envolvido durante alguns anos apenas com uma mensagem que nós falamos que não é, mas é uma mensagem positiva, uma mensagem de autoajuda aos crentes, uma mensagem do crente que entra dentro de um culto como esse. A gente diz a ele, às vezes até mesmo de forma irresponsável: você vai receber, Deus vai te dar. E o que dizer das igrejas neotestamentárias que pegam o nosso Deus e colocam ele na parede, pastor Djalma Furquim, e dizem assim ao nosso Deus: olha, o Senhor é obrigado a dar, porque se ele é Deus, ele tem que dar. Se ele é Senhor do céu e da terra, ele vai ter que fazer. Essas pessoas são desequilibradas, não sabem o que estão falando, porque embora nós sabemos que o nosso Deus tenha poder para fazer tudo e muito mais do que nós pensamos, se ele fizer um milagre, ele é Deus. Mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus, porque ele é o Senhor. Aleluia. Um dia desse eu liguei o rádio, ouvi
um pregador pregar dessas igrejas que existem por aí, dizendo assim, perguntando aos ouvintes que entravam no ar: você está na guerra ou você está na paz? E o cidadão disse: eu estou na paz. Ele disse: não, irmão, você tem que estar na guerra. Crente que está na paz, não sei o que tem, não sei o que tem. Aí o irmãozinho gritou lá no ar: não, mas é que eu sou assembleiano e na minha igreja ensino que paz é quem está na bonança, quem está na guerra é só quem está atribulado. Mas o pastor tentou embutir na cabeça dele que crente tem que estar na guerra. Eu quero lhe dizer uma coisa: nós estamos batalhando uma guerra sim, mas há uma paz no nosso coração, porque nós sabemos que esta guerra já está vencida, sabemos que a vitória já é nossa. Quem faz parte da guerra vencida, que já tem a vitória na mão, levante a mão para cima e dê glória a Deus. Deixa eu ver. Venha comigo. Venha tentar entender que dia é esse. Que dia é esse que eu chamo de dia da aprovação, embasado em Apocalipse 2? E que dia é esse que o apóstolo Paulo chama de dia mau? Fui procurar subsídio na Bíblia Sagrada, senhoras e senhores, para ver se Paulo não estava louco, porque ele era filósofo. Entender um filósofo não é nada fácil. Fui para o Velho Testamento e descobri que no Velho Testamento alguém escreveu sobre esses dias também. Um cidadão diferente, abençoado, abastado, rico e muito sábio. Um homem que escreveu 3 grandes livros em toda a sua existência. Cada um dos seus livros que estão dentro da Bíblia Sagrada, escritos em um tempo, escritos dentro de um tempo, como uma revelação para o seu tempo. Ele escreveu o primeiro livro quando ainda era um rapaz jovem, bonito. A pele do seu rosto ainda tinha uma tenacidade brilhante, os seus olhos eram brilhantes, o seu corpo era esbelto, seus cabelos eram belos, talvez louros, ou talvez arruivados, como o cabelo de seu pai Davi. Estou falando de Salomão. E quando Salomão escreve o seu primeiro livro, ele escreve o livro de Cantares. Quem lê o livro de Cantares entende do que fala. Era um livro empolgante, é uma carta de amor. Quem escreveu aquele livro com tanta beleza poética só podia ser um coração apaixonado. Salomão, ao escrever este livro, ele não era um homem de meia idade, era um jovem empolgado com a beleza feminina. Dado a sua estatura de rei, pensava ele que podia ter tudo o que queria, e ele teve em sua existência 700 mulheres e 300 concubinas, mas por uma ele se apaixonou de uma forma diferente. Era esta sunamita, uma menina do interior do seu país, que havia vindo de outro país, com a cor da sua pele diferente. No meio do livro de Cantares nós lemos que ele chama a sunamita de Meilená. A palavra Meilená é negra como um carvão. Salomão se apaixonou por uma mulher de uma etnia diferente da dele, e talvez por isso mesmo este romance tenha custado este livro. Talvez os povos da sua época, os ministros do seu império, não aprovassem o relacionamento dele com tal mulher, porque a cor da sua pele era diferente, ela era completamente diferente dele, e por ela Salomão se apaixonou e escreveu este livro. Quem lê o livro de Provérbios se empolga, e quem não está mais amando, volta a amar. Faça um teste e leia este livro na sua casa para você ver. Mas o tempo não para, e o relógio do tempo foi forçando Salomão a amadurecer. A vida faz isso com a gente, a vida faz a gente amadurecer. Se você pregar uma fita do pastor Marco pregando aqui há 6 anos atrás, e ver ele pregando hoje, vai dizer assim: o que foi que aconteceu? Será que ele deixou de ser corajoso? Será que ele deixou de perder o rumo daquela mensagem? Não é nada disso. É que o tempo vai fazendo a gente amadurecer. A gente vai apanhando demais na caminhada, e a gente é obrigado a sair do estado de menino e virar homem da noite para o dia. É isso o que acontece com a gente. Muitas pessoas não entendem. E Salomão vira homem de repente da noite para o dia. Homem no sentido que estou falando aqui da palavra, um homem de autoridade. E agora ele olha no espelho e já não é mais o garoto que escreveu o livro de Cantares. Agora é um homem de meia idade, que Freud diria que ele estava na idade do lobo. Já era um quarentão, beirando um cinquentão, seus cabelos lá meio branco, meio preto. Ele agora já não pensa mais em galantear moças. Ele olha para os filhos que estão crescendo, e ele tem que deixar agora um legado para a sua posteridade. E este homem agora pega a sua caneta e volta a escrever. Agora ele não escreve com o coração, porque quem lê o livro de Cantares sabe que saiu de dentro do coração. Agora ele escreve com a sua mente, com a sua razão. Ele pega uma caneta e começa a escrever um livro de Provérbios. E quem já leu Provérbios sabe do que eu estou dizendo. Quem lê Provérbios
Provérbios e lê Cantares, diz, não é o mesmo escritor, porque o livro de Cantares, o escritor de Cantares dizia assim, ó, como é belas curvas o seu corpo, a sunamita. Agora o homem que escreveu o livro de Provérbios, e diz assim, o homem tem que fugir de muitas mulheres, para que ele não perca toda a sua riqueza e coisas mais. Ele escreveu uma coisa no livro de Provérbios, que faria qualquer jovem sair correndo. Por exemplo, melhor é o homem ir a um velório do que ir a uma festa. Quem é que prefere num velório ver um defunto do que numa festa beber Coca-Cola? Amados, eu entendo Salomão, ele não estava escrevendo com o coração, estava escrevendo com a razão.